Então, aí depois você pegou, tirou, tipo, decidiu que você ia vir pra cá. E aí você foi pra Nova York, depois Massachusetts. Porque o que acontece? Quando você tá vindo pros Estados Unidos, né, vindo a passeio, você tem que ir pra um lugar, né, que faz sentido e tal. Sim. E aí, eu já queria conhecer Nova York. E aí eu peguei, montei um planejamento de 5 dias e tal. Vim com a cara e com a coragem, já tinha pedido demissão da empresa, tudo, torcendo pra dar certo. E aí eu lembro que no dia que eu passei na imigração, aí eu lembro que o agente perguntou assim, qual que é o motivo... Não, quantos dias? How many days you intend to come here? Alguma coisa assim, stay here, sei lá, não lembro. Aí eu falei assim, vacation. Aí o cara começou a rir. Aí ele falou, não, quantos dias? Eu falei, 5. Aí ele, ok. Aí ele carimbou. Eu ainda fiz um de louco, ainda saí meio doido assim, peguei minha mala e já fui. Mas aí, eu consegui. Mas é importantíssimo meter umas 10 assim, porque eles falam, esse daí não quer saber de nada. Isso. E assim, Nova York, cara, eu não sabia nem andar direito em São Paulo. Imagina Nova York. Nossa, lá e eu é morava complicado. com os meus pais, cara. Eu não sabia fazer arroz, não sabia lavar, passar, cozinhar. Minha mãe, às vezes, até achava que eu não ia conseguir. Só que eu aprendi. Por isso que eu falo, vir pra cá foi um amadurecimento pra mim. Não somente nessa questão pessoal e tal, mas na questão de vida mesmo. De ser uma pessoa mais madura, de fazer as coisas por você mesmo. E eu lembro quando eu saí do aeroporto, que eu tava com a minha mala, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Eu saí, que eu tava acostumado... Essa sensação família, é muito da hora. Eu olhei assim e falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu lembrei, então eu tenho que chamar um Uber, e aí eu vou pro hostel, e aí de lá eu vou conhecer alguém. Aí foi assim. Aí eu chamei o Uber, na época eu chamei o Pool, eu nem sabia, o cara virou pra mim e falou assim, tem que pegar mais uma pessoa, tá? Tá bom. Tipo assim, pensando assim, o que eu vou fazer depois que eu sair desse carro? E aí eu cheguei cedo lá e eu tinha que entrar no hostel à tarde, aí eu fiquei pensando, eu entrei numa cafeteria lá, fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer, Porque eu não tava acostumado, né? Eu sentia que um grande problema que a família no Brasil às vezes cria, às vezes, é que eles super protegem a gente demais e a gente não é preparado para a vida. Então, as situações que eu enfrentei aqui nos Estados Unidos, para mim foi muito bom, porque eu aprendi a amadurecer. E minha mãe sempre me protegeu de tudo, e não sei o que, até hoje, com 34 anos, filho, se alimente direito, filho, não faça isso, filho, mas você está voltando. Não tem jeito. Você tá bem? Você tá bem, filho? Eu tô bem, mas tá bem mesmo? Ó, tô sentindo alguma coisa na sua voz, hein? Se alimenta direito, hein? Pra mãe sempre vai ser os bebês, né? Não tem jeito. Sempre. Sempre vai ser. E aí, como que foi? Não, e aí, cara, tipo assim, eu fiquei 5 dias nesse hostel, lá eu conheci uma francesa, conheci um cara da Coreia do Sul também, a gente passeou lá, e aí depois dos 5 dias, que de fato eu fiquei 5 dias em Nova York, essa francesa me ajudou a pegar um ônibus pra vir pra Cambridge, Massachusetts. Aí eu já conversava com o Bruno, que, eu não sei, mas nós tínhamos um amigo em comum, que era meu professor de finanças da faculdade, e foi assim que a gente se conheceu, ele já ia vir pra cá no ano de 2016, não, 2015, e eu ia vir no ano de 2016. Ele falou, quando você chegar, eu te dou uma ajuda. Aí ele me ajudou, quando eu cheguei em Cambridge, do ônibus que eu saí de Nova York, ele foi lá, me pegou junto com o Alanzinho, que é um brother dele, e aí ele me levou para um Motel Six lá em Lowell, e no dia seguinte, o pastor da igreja, né, o pastor Hugo e a irmã Raquel, ele passou meu contato para eles, eles foram lá, me pegaram, levaram para comer uma pizza, e depois me levaram para casa de um outro irmão da igreja, onde eu ia morar, e aí eu aluguei um basement lá por $350. 350 o mês? Na época, né, em 2016. Hoje tá um pouquinho mais alto, né? 350, não esqueço. Nossa, 350 ia ser lindo hoje em dia, hein? Tá maluco? Foi assim que minha vida começou nos Estados Unidos, em Massachusetts. Nem sabia o que era Massachusetts. Inglês? Inglês eu tinha estudado 3 anos, mas lá a gente não pratica, né? Então, eu não... Assim, falar as palavras era um pouco difícil, mas assim, eu sabia o vocabulário, o conceito. Algumas coisas você entendia. Sim, como formular uma frase, presente, passado, futuro, participe, porque eu estudei. Sim. Mas o dia a dia, a vivência, é diferente. Não tinha. É diferente, né? Você conversar com alguém no dia a dia e saber o inglês de curso. É diferente, muito diferente. Mas eu acho que tem... Mas é bom ter base. Eu acho que, tipo assim, o inglês que a gente estuda nas escolas, né? Você estuda, conjuga, tipo, tempo verbal e tudo mais. E você não pratica a fala, né? Não. Você não tem a fala, você aprende a estudar, você não aprende a falar. Né? Eu acho que o mais importante de fazer um inglês, talvez, seja você decorar vocabulário, decorar palavras. Porque depois que você decora, você sabe o que cada palavra... Pelo menos sabe mais ou menos o que ela significa, você consegue formular a palavra depois fácil. Você aprende isso com mais facilidade, eu acho.
Agora, quando você não consegue... Você sabe o que a pessoa tá tentando dizer. Sabe assim, beleza, tá no presente. Mas o que ela tá falando? Tipo, você não sabe o que ela tá querendo dizer. Você não sabe as palavras, o que elas significam. Então, aí eu acho que tá o grande problema. Não, o inglês mesmo eu sinto que eu fui aprender quando eu vim pra Califórnia. Porque assim, lá em Massachusetts eu não sei porquê. Eu acho que o inglês é muito difícil de entender de lá. Eu não sei porquê. Porque Vocês já foram pra será Nova que é interior? York? Eu fui já. Eu nunca fui. Quando você compara o inglês daqui com o inglês de Nova York, você percebe alguma diferença? Eu percebo, mas eu acho que eu consegui entender de boa. Fala né? você, Dan. Tem algumas diferencinhas. Muito rápido, mano. É muito rápido. Aí. Sim. Viu? É porque também lá vai. A Nova York também é aceleradão muito igual acelerado. São Paulo, Sim. né? comparar com São Paulo. Nova York é São Paulo, gente. Se tiver que comparar assim com o Brasil, eu acho. Uma meu, comparação bem distante. Mas é muito parecido. O metrô, tipo, liga a cidade toda, igual São Paulo também liga a cidade toda e tal. É todo mundo acelerado, a praia é distante. Então é bem parecido. Trânsito pra caramba. É bem parecido, né? Então acho que por isso talvez o pessoal seja bem agitado. O que eu acho mais complicado é o do interior. Quando vem alguém, tipo, do meio do país, assim, eles falam bem... É diferente. É diferente, E com 3 anos eu comecei a entender mais, né? Mas em Massachusetts eu sentia muita dificuldade, assim, sabe? De entender. Melhorou quando eu comecei a fazer Uber Driver. Porque eu comecei a fazer Uber Driver em Massachusetts, né? Mas eu já trabalhei na construção, na carpintaria, pintura, landscape, essas coisas, limpeza, entreguei pizza... Passei por várias coisas lá. Olha o tanto de coisa. Como que a gente se reinventa quando vem pra cá, Pois né, cara. A gente aprende. Eu lembro, no Brasil, eu trabalhava na área administrativa, então eu trabalhava no escritório. Aí o meu primeiro trabalho foi tirando lixo de escritório. Aí, numa semana eu tava trabalhando no escritório, na outra semana eu tava, né, tirando lixo de escritório. Né? E ainda nem me pagou esse dia, cara. Porque tinha que fazer rápido o trabalho. Se eu não me engano, era das 5h30 até as 11, alguma coisa assim, ou meia-noite, não lembro. E tinha que tirar muito rápido, assim, um monte de lixo, assim, e varrer, não sei o quê. E aí eu, tipo assim, não fiz no tempo lá, não sei. E aí, no fim do dia, eu nem voltei também, no dia seguinte. O cara me deixou lá também. Eu perguntei pra ele assim, tem como você me dar uma carona pra eu voltar, né, pra cidade e tal, não sei o quê. Porque quem me deixou no trabalho, porque eu não tinha carro, foi o filho, foi o filho do pastor. Certo. Do pastor Hugo. E aí, na hora de voltar, eu não tinha como voltar, não tinha carro. Aí eu falei assim, cara, tem como você me deixar no centro pra eu pegar um ônibus? Ah, cara, desculpa, não tem não, tô indo pro outro trabalho. Mentira, porque era 11h30 da noite. Aí eu liguei pro pastor Hugo, ele foi lá e me pegou. Caraca, meu. Era um brasileiro. Você percebeu muita diferença nos brasileiros aqui, nos brasileiros lá pro outro lado? Porque no episódio do Rony, eu senti um pouco isso. Ele falou, muita gente quer te passar a perna e tal. E assim, óbvio que tem em todo lugar, mas aqui eu não percebo tanto isso. Aqui na Califórnia, eu percebo menos. Assim, pra não falar uma palavra feia, eu percebo que o pessoal do norte é um pouco mais humilde. E aí talvez essa humildade vem com um pouco de ignorância, com um pouco de arrogância, prepotência. Por exemplo, você tem que sofrer tão como eu sofri. Entendi. Você tem muito isso lá. Entendi. E eu vejo que as pessoas aqui vêm com uma mentalidade diferente. Então, por exemplo, eu e outros amigos já passamos por situações assim, você veio de visto, você, sabe, a pessoa te olha diferente. Se você tem formação acadêmica, a pessoa te olha diferente. E sabe... Que doideira. Tem muita gente lá que vem do interior, ou que veio pela fronteira, e não desmerecendo ninguém. Mas as pessoas que vêm com um pouquinho diferente, ou às vezes que têm um nível de instrução, às vezes falam inglês, alguma coisa, parece que vê diferente, não sei. E é uma coisa que eu não sinto na Califórnia. Na Califórnia parece que o pessoal tem uma mente mais aberta, já tem uma visão um pouco diferente, sabe, das coisas, de empreender, sabe? Sim. Eu percebo aqui muito, a gente, por exemplo, no meu ciclo mesmo, todo mundo querendo se ajudar. Então, tipo assim, eu tô pensando em fazer tal coisa, demorou, eu posso te ajudar com isso e tal, se você precisar de alguma parada. E eu acho que, pelo menos aqui no nosso ciclo, é todo mundo bem unido. E aí, quando a gente conversou com o Rony mesmo, eu percebi isso, que a gente conversou até no off também e tal, a gente percebeu um pouquinho dessas coisas, assim, que ele falou que pra lá é um pouquinho mais... Eu não me arrependo de ter saído de lá, cara. Eu morei... Mano, chegou uma cartinha pra você. Que isso, mano? Não acredito, mano. Olha lá. Olha isso aqui. Tomei mais uma multa, mano. Mais uma multa do quê, mano? Esse vacilão não se inscreveu no canal ainda, pô. Na moral. Mano, muito vacilo da sua parte, tá bom? Aí, ó. Tu que vai pagar isso aqui, viu?